Olá, alunos. Vamos continuar a nossa aula aqui, inicial de programação. Agora a gente vai resolver esses exercícios. O primeiro aqui, faça um programa que imprima o seu nome. Então vamos mudar esse programa para ele imprimir o meu nome. Antes de mudar esse programa, eu vou mostrar alguns erros que pode acontecer. E para vocês saberem identificar quando acontece um erro, né? Porque quando a gente tem aula presencial em sala, eu tô lá junto de vocês, olhando vocês programarem, dá um erro, vocês chamam, eu falo qual que foi o erro que deu. Mas em casa vai ser um pouco mais difícil para você descobrir qual é o erro. Então eu vou mostrar aqui. Por exemplo, se aqui no começo eu esquecer esse jogo da velha aqui e rodar, vou rodar só apertando F11. Olha o que aconteceu. Ele não abriu aquela tela preta. E como que eu sei que ele deu um erro? Porque ficou vermelho aqui a primeira linha. Aqui embaixo, ó, ele me mostra as mensagens de erro. E é assim que vocês vão descobrir qual o problema. Vocês têm 3 pistas para descobrir o problema. A primeira é que ele vai deixar vermelho a linha, mas nem sempre é naquela linha. E se eu clicar aqui, ó, ele não deixa mais em vermelho. A segunda pista é a cor do texto. Ó. Então, a cor do texto também é uma pista. Nesse caso, esse texto está em preto. Só que, olha, o correto ele está em verde. Então, isso também é uma pista, que aqui está errado. A última pista é aqui embaixo, a mensagem de erro. Aqui está falando que tem um erro na linha 1, coluna 1, ou seja, aqui, ó, o primeiro caractere já é um erro, esse I aqui. Do arquivo, né, que é olá, esse arquivo que a gente está editando, e aqui ele tenta te ajudar. Erro, e vai estar sempre em inglês. Include, que é essa palavra, não é o nome de um tipo. Tá, isso daqui não ajudou em nada, gente. Por que que ele falou isso? Porque quando você escreveu include, ele achou que include era um tipo. A gente nem precisa saber o que é isso agora. Ele achou que isso era um tipo, mas isso não é um tipo. Isso é um comando para incluir arquivos. Então, o que eu esqueci aqui foi o jogo da velha. Agora está certo. Mais um erro. Se eu esquecer esse sinal de menor. Nesse caso, ó, percebe que não mudou a cor. Então, a gente não vai ter essa pista. Mas se a gente rodar, ele vai dar um erro aqui. A gente sabe que tem um erro aqui. E aqui tem as mensagens de erro. Ó. O hashtag include esperava, né, ele espera um nome de um arquivo, entre aspas duplas, ou um nome de um arquivo entre o sinal de menor maior. Então, aí depois vocês veem que tem vários outros erros aqui. Só que vocês têm que ir corrigindo um por um, porque um erro pode levar a outro erro, né? Então, se corrigiu um, na verdade, corrige todos. Então, ele falou, olha, tem que estar entre aspas. Então, ó, eu poderia colocar assim, ó, aspas, aspas, ou entre menor e maior, né? A gente sempre vai usar o menor e maior. Tá aqui, ó, menor e maior. E se eu esquecer esse maior aqui no finalzinho, vamos ver o que acontece. Erro de novo. E dessa vez, ó, ele falou exatamente o que você errou. Nem sempre ele acerta. Ó, está faltando o caractere terminativo maior, que é esse caractere aqui, ó, que fecha, que aqui abriu e aqui fechou. Então ele acertou. O que mais? Vamos supor que eu não dei espaço aqui, ó, no int main, ficou tudo junto, ó, int main. Ele falou, ele não deu um erro aqui, ele não soube falar, mas aqui embaixo ele deu uma mensagem de erro. Ó. Ele falou assim, na função main, não achou um in main e acabou. O que isso significa? Lembra que eu falei que quando a gente roda o programa, ó, vou clicar aqui, ó, rodei o programa. O que ele tenta fazer? Rodar a função principal. Nesse caso, não existe função principal. Cadê a função main? Por isso que ele não rodou nada e deu um erro. Então, tem que dar um espaço, porque agora está aqui a função main. Se eu esquecer de fechar essas chaves aqui embaixo, na última linha, ó, ele deu um erro aqui, na linha de cima. E ele falou, ó,
que ele estava esperando fechar a chave no final da entrada. Então, fechar a chave aqui. O erro mais comum que vocês cometem, esquecer o ponto e vírgula. Então, esse ponto e vírgula aqui do final. Vamos apagar e vamos rodar. Percebe que o erro foi na linha 4, mas ele fala que o erro é na linha 5. Eu já expliquei para vocês, né? Então, ele falou assim, ó, erro esperado, ponto e vírgula, antes de return. Então, antes de return, era esperado um ponto e vírgula. Antes, aqui, pode ser, né? Mas pode ser mais antes, né? Aqui, pode ser, né? Mas é melhor um pouco mais antes. Aqui. Isso. Aí agora vai funcionar o programa. Então, esses são os erros mais comuns. E agora eu ensinei vocês a... Ah, tem mais um erro que é muito, muito comum. Que é o seguinte, ó. Essas aspas duplas aqui, ó. No meio das aspas duplas, vocês podem escrever o texto que vocês quiserem, que vai ser impresso na tela. Então, vamos fazer o exercício? O exercício é para imprimir o nosso nome na tela. Então, está aqui, ó, Guilherme, rodei, apareceu aqui, escrito Guilherme. Então, dei um pouquinho de zoom aqui, funcionou. Uma coisa que geralmente o pessoal esquece é de fechar as aspas duplas. Por exemplo, esqueci de fechar. Nem rodei o programa e já tem uma dica aqui. Qual que é a dica? As cores, lembra? Olha, ficou azul isso daqui. Aos poucos, conforme vocês forem treinando, vocês vão começar a decorar as cores de cada coisa. Por exemplo, o nome de uma função é a cor preta. Aqui é um zero. O zero é um número inteiro. A cor roxa. Parênteses, chaves, tem a cor vermelha. Aspas duplas, ou seja, o texto que você vai escrever tem a cor azul. Então, você começa a pegar o jeito. E aí, alguém que já pegou esse jeito, bate o olho aqui e vê que ó, isso aqui está em azul, ele já sabe que tem um erro aqui. E qual foi o erro? Esqueceu de colocar as aspas, porque aí fica só o texto em azul e aqui fica em vermelho. Então, vou rodar aqui, esquecendo essas aspas. Ó, ele fala que tem um erro. Ele falou, você esqueceu o caractere terminativo, aspas duplas. É isso, você esqueceu de fechar as aspas duplas. Ou tem gente que nem vai colocar nem a primeira nem a segunda, né? Vai esquecer que todo texto que você quer imprimir na tela tem que estar entre aspas duplas e vai só escrever, ó, printf Guilherme. Se eu rodar aqui, o que ele falou? Ele falou assim, Guilherme não foi declarado nesse escopo. Quando vocês virem esse tipo de erro, é basicamente assim, Guilherme não existe. Como assim Guilherme não existe? Quando vocês colocam um nome, aqui vocês colocaram um nome, a printf, aqui vocês colocaram main. Um nome vai ser sempre o nome ou de uma função ou de uma variável. Como não existe nenhuma função nem variável que chama Guilherme, por isso que ele falou que não foi declarado. A gente declara funções e variáveis. Então, a gente vai colocar aspas duplas. Ó, quando eu coloco, ele já abre e fecha. Então, eu vou apagar essa segunda, vou fechar aqui. Beleza. Então, esse foi o exercício 1, com bastante explicação. O exercício 2 era para pesquisar na internet o que significa o caractere especial, que é o _n, que eu não usei aqui propositalmente para vocês treinarem, né? Se eu colocar aqui _n e rodar, não apareceu nada. Na verdade, eu vou até dar um zoom aqui. Pronto, dei bastante zoom. Conseguem ver o _n? Eu consigo. Vocês conseguem ver? E eu não estou zoando, não. Eu estou vendo ele aí. Agora, tem aquela piadinha, né, que só os inteligentes conseguem ver, né? A roupa invisível do rei. Mas é realmente difícil de enxergar. Quem não estiver vendo, fica tranquilo. Não precisa ir no oftalmo, que é difícil mesmo. O que significa, então, esse caractere _n? Ele faz pular uma linha. É isso que ele faz. Então, eu vou rodar aqui de novo. Ó. Vocês vão ver que tem duas linhas aqui. Ó, uma linha aqui, uma aqui. Então, é isso que ele fez. Ele pulou uma linha. Ó. Se eu tivesse escrito só olá. Ó, eu só tenho uma linha.
E aí eu escrevo contra barra N. Aí agora eu tenho duas linhas, ó, uma de olá e aqui o contra barra N. O que o contra barra N fez? Pulou uma linha. E se eu escrevo oi, colado aqui, ó. Então, olá, colado com contra barra N, colado com oi. Vou rodar aqui. Opa. Ó, olá, o contra barra N pulou a linha e já veio um oi. Então, o oi está no começo da próxima linha. Isso pode ser esquisito, ó, porque eu não dei nenhum espaço aqui, né? Se vocês colocarem espaço para, eu não gosto de deixar colado o contra barra N, o que vai acontecer? Ó, tem um espaço antes e um espaço depois. Vai ter aqui um espaço depois do olá, só que vocês não estão vendo, porque é só um espaço. Aí ele vai pular a linha, vai ter mais um espaço, aí ele vai escrever oi. Então, olha que agora tem um espaço aqui perdido antes do oi. Então, por isso que a gente deixa o contra barra N colado. E aí fica um negócio bem feio, ó. Quem bate o olho aqui já vê um negócio bem esquisito. Mas com o tempo vocês vão entender, né, que isso daqui serve para pular uma linha. Esse caractere aqui, contra barra, ele é um caractere especial. Então, por exemplo, eu posso escrever contra barra e aí aqui uma letra. Dependendo da letra que eu colocar, ou símbolo, ele vai fazer uma coisa diferente. O N significa nova linha, por isso que ele pula uma linha. Mas, por exemplo, eu poderia colocar contra barra, contra barra. O que significa contra barra, contra barra? Significa o caractere contra barra. Então, é assim que a gente consegue imprimir na tela o contra barra. E se eu quisesse imprimir aspas na tela? Se eu simplesmente colocar as aspas aqui, ó, vou colocar só uma aspa. Olha o que aconteceu. Bugou tudo? Por quê? Porque ele acha que começa e termina o texto aqui e o que vem para frente ele não sabe o que é. Mas não, o texto começa aqui e termina aqui. Eu não quero que ele termine aqui. Eu quero escrever esse daqui na tela. Eu uso o contrabarra. Então, eu coloco contrabarra, aspas. Olha o que vai acontecer. Tudo ficou azul. Agora, ele entende que essa aqui não é o final. Essa aspas não representa o final. E quando eu rodar, eu consigo imprimir as aspas na tela. Muito bem. Então, esse também já foi o terceiro exercício, né, que era para vocês pesquisarem como imprimir uma frase que contenha aspas duplas. Então, é desse jeito. Vocês, quando pesquisarem na internet, vão encontrar outros símbolos especiais que fazem outras coisas, né? Mas, por enquanto, é isso. Treinem um pouquinho, escrevam um pouquinho. Agora não precisa também se desesperar, mas tenta entender tudo que foi passado, apesar de ser bastante coisa. Na próxima aula, a gente vai avançar, vai aprender novos comandos. Afinal de contas, a gente não vai ficar só imprimindo uma frase na tela e acabou o programa, ele não faz mais nada. É isso aí, gente. Então, até a próxima aula.